Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. O nosso assunto hoje é a população indígena, qual a realidade do Xoklen que vive em Santa Catarina. Esse foi o tema de uma pesquisa que resultou em um livro. E o nosso convidado de hoje é o Ivan Serpa, historiador do Instituto Federal Catarinense, que é o autor do livro Os Índios Xoklen em Santa Catarina. Obrigado pela sua presença, Ivan. Ivan, como é que você se interessou por um tema assim tão abrangente e polêmico para essa pesquisa? Bom, inicialmente, bom dia, Almeri. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Univale falando desse tema tão importante, que são os índios Xoklen em Santa Catarina. Justamente o tema inicial, a ideia de escrever um livro foi a percepção de que a população de Santa Catarina tem uma população muito mestiça, não apenas os índios que estão hoje lá na reserva de José Boatê, que descendem desses índios primitivos de Santa Catarina, os Xoklen, mas a gente tem toda uma população fora da reserva indígena também, que é mestiça e que descende desses indígenas que foram exterminados em Santa Catarina entre final do século XIX e início do século XX. Uhum. Então, a percepção minha, enquanto catarinense, nasci e me criei aqui no estado de Santa Catarina, de que da existência dessa população, tanto lá dentro da reserva dos índios que estão aldeados em José Boatê, no Médio Vale do Itajaí, como os que ficaram fora, porque tem um fenômeno interessante aí, tem muitos descendentes desses indígenas vivendo fora da aldeia e que partilham, ainda que de forma fragmentária, grande parte dos valores culturais dessa etnia. Uhum. Eles vivem fora trabalhando em empresas, é isso? Fora das aldeias, é isso? Sim. Nós temos hoje aí não tem dados precisos, mas com certeza uma grande parcela da população de Santa Catarina é descendente desses indígenas. Vou explicar por quê. No final do século XIX, houve um processo de extermínio dessa etnia, um processo patrocinado pelo governo do Estado para garantir a efetivação das colônias alemãs em Santa Catarina. Então, por exemplo, Blumenau foi toda feita, os imigrantes alemães que ali se fixaram, foram sobre terras indígenas, Xoklen. E esses índios, entre 1896 a 1912, eles foram exterminados. Nossa. A mando do governo do Estado. Isso é uma mancha muito grande na história catarinense. Sim, uma mancha muito grande. Nós, catarinenses, desconhecemos. Isso foi veiculado na Europa, houve denúncias em várias instituições de antropologia na Europa na época. E, infelizmente, houve esse processo de extermínio dessa tribo. Mas algumas crianças, especialmente meninas, adolescentes, entre 8, 12 e 15 anos, foram poupadas do extermínio. Os chamados bugreiros, que eram os caras que caçavam índio, eles tinham esse hábito de poupar essas meninas, adolescentes, e trocar por qualquer quinquilharia em povoados próximos, trocar por uma ferradura de cavalo, um café, Escravização também. Isso. E acabaram essas meninas sendo aculturadas, sendo incorporadas à sociedade envolvente, principalmente por colonos alemães das comunidades próximas ali, do atual município de Ibirama, José Boatê, aquela região ali onde fixavam-se os índios Xoklen. Dona Ema. Isso, aquela região ali no Médio Vale do Itajaí. E essas meninas acabaram gerando prole, dando origem a uma descendência. Hoje nós temos netos, bisnetos dessas crianças que foram aprisionadas, que é uma coisa que pouca gente se apercebe, que essa população que resultou, que descendeu dessas meninas poupadas na época,
hoje também fazem parte dessa cultura indígena de Santa Catarina. E um dos capítulos do meu livro justamente é buscar perceber a presença ainda fora da aldeia lá de Birama de algumas características da cultura Xoclengue. Esses indígenas, né, esses índios, eles são o que os imigrantes, né, os colonizadores aqui do Vale do Itajaí chamavam de bugres. Sim. Por exemplo, a escritora Urda Krieger, no livro Verde Vale, ela se refere muito a isso, né? Sim. É isso, então, eles são os bugres, na realidade. Sim. Que os europeus chegaram e ficaram assustados e tudo mais. Exato. Com a presença deles, que já eram os donos das terras, né, Ivan? Exatamente. Então, eram os chamados bugres, que é uma expressão pejorativa, né, de buger, né, que significa pagão, aquele que não é cristão, né, então que seria o oposto do cristão, né, seria aquele condenado, né, com uma mácula, né, de não ser cristão, bugre, que é um rótulo que o europeu coloca no indígena. Né? Também chamados de botocudos, pelo enfeite de madeira que eles usavam nos lábios, né, no lábio inferior, os meninos, sendo tratados sempre de forma muito preconceituosa pelos europeus. Né? E hoje como é que está a situação desses índios, a manutenção da cultura deles, Ivan? O que você detectou nessa pesquisa, nessa investigação? Atualmente eles, lá dentro da terra indígena, eles preferem ser chamados de terra indígena Laclanô hoje, né? Que é ali naquela região a subdivisão da etnia Xoclengue, né? Que existem 3 grandes divisões dos Xoclengues no estado, que é os da Serra Catarinense, lá em cima na região de Fraiburgo, Videira, do Médio Vale do Itajaí, na região de Birama, ali, e no sul do estado, próximo a Criciúma. Então, essa região ali do Médio Vale, eles chamam de etnia Laclanô, eles preferem que sejam chamados, então, de terra indígena Laclanô. Né? E essa região ali, sem dúvida, é um povo que sofre pesado preconceito, né, pela descendência indígena deles, por toda a situação que eles vivenciaram, e vivem numa situação hoje ainda bastante difícil lá naquela região. Houve também a questão da construção da barreira, né, em José Boatê, o que espremeu ainda mais, né, as terras indígenas, né, Ivan? Sim, exatamente. Então, a construção da barragem norte ali, né, em José Boatê, que é um importante equipamento para evitar enchentes no Vale do Itajaí, principalmente na região abaixo ali, né, do Blumenau e tal, foi uma obra que trouxe muitos problemas ali para os indígenas Xoclengue, né, porque ela inunda grande parte da reserva, né, ela trouxe problemas seríssimos, dificulta a passagem, as vias de comunicação deles ali são precaríssimas, especialmente na região ali da barragem. É uma situação bastante complicada. Não houve nenhuma forma de indenização. De compensar, né, esses índios. Nenhuma medida compensatória, como se diz. Né? Então, uma situação que já era difícil para eles, ficou ainda pior depois da construção, que foi ali década de 1970, né, que foi construída a barragem. Agora, hoje, qual é o papel do Estado? O que é que o Estado precisa fazer? Tanto a União quanto o governo do Estado para garantir melhores condições de vida a essa população, Ivan? O que é que você constatou aí nessa sua pesquisa? Olha, especialmente garantir infraestrutura básica, né, de saúde e educação, né, especialmente nessas áreas, porque é precaríssimo, né? A existência de escolas ali na região é muito precária. A questão da saúde, né? Muito difícil, não tem nenhum equipamento de saúde lá dentro
da terra indígena. Então, se o Estado garantisse pelo menos essa infraestrutura básica, né, seria já que é um dever constitucional, né, que o Estado deve a qualquer cidadão. Principalmente ali, que é uma situação em que o Estado ele tem um dever, uma obrigação moral, né, de reparar erros históricos que foram cometidos ali, né? Porque houve um extermínio, houve um processo de aniquilamento daquela população no início do século XX que ainda não foi reparado. Tá certo, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Ivan Serpa a respeito dessa investigação, dessa pesquisa que resultou num livro aí importante para a história de Santa Catarina, né? Esse livro aqui, Os Índios Xocleng em Santa Catarina, que é uma referência aí para a história também catarinense, como o Ivan falou, para reparação de danos, né? Nesse extermínio aí que pouco se sabe dessa mancha na história de Santa Catarina. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso convidado de hoje é o historiador e professor do Instituto Federal Catarinense, Ivan Serpa, que fez um trabalho de pesquisa bastante interessante, que resultou num livro, Os Índios Xocleng em Santa Catarina. Esse livro aí é uma importante fonte de consulta para quem quiser saber a realidade dessa etnia no estado. Nós vamos mostrar agora uma outra realidade, que é a realidade dos índios Guarani, que vivem bem próximos aqui, aqui a Biguaçu, né, na aldeia de Biguaçu, e eles lá também lutam para a preservação da cultura indígena dentro da aldeia, embora, né, a aldeia Guarani seja muito próximo a Florianópolis, a São José, a grandes centros do estado, grandes cidades do estado, e também está bem à margem da BR-101. Essa mistura aí de culturas com a sociedade aí branca na realidade, faz aí forçar ainda mais a preservação dessa cultura dentro da aldeia indígena. Vamos dar uma olhada. No principal corredor rodoviário de Santa Catarina, a BR-101, e a poucos quilômetros da capital Florianópolis, são ao todo 4 aldeias da etnia Guarani. O cacique Irau Moreira lidera a maior delas, com 26 famílias. É um dos 8 advogados indígenas que atuam no Brasil. Agora você fez o teu trabalho de conclusão de curso focando na capacidade civil, né? O que isso significa? O que você quis demonstrar na sua banca? Então, até antes de 88, as populações indígenas viviam na tutela da FUNAI, então sempre teria que ter alguém dando assistência, né? Então, a partir de 88, com a Constituição de 88, isso modificou, onde os indígenas têm a plenitude da sua capacidade. Isso atrapalhava, por exemplo, em conquistar direitos assim como fazendo um crediário numa loja, ter a carteira assinada, os direitos trabalhistas garantidos, é isso? Exatamente, e esse era o ponto principal, porque imagina se nós estivéssemos ainda nesse regime, eu não teria nem a capacidade hoje, né, de exercer a função que eu exerço hoje, né, que é de advogado, por exemplo. A manutenção da cultura guarani é defendida através da educação. A escola, que é bilíngue, é o ponto de encontro para tudo na aldeia. É uma grade diferenciada, proposta e discutida com a própria comunidade, através do nosso projeto político-pedagógico, que ele prevê justamente a relação do saber indígena com o conhecimento científico, desde que o conhecimento científico não ultrapasse esse limite pedagógico do saber indígena. Então, o foco da nossa pedagogia é revitalizar a cultura guarani e fortalecimento dela. Na verdade, uns 5 anos, 6 anos para cá, está bem mais difícil preservar, né, a cultura, porque assim tem essas tecnologias, né, e as crianças
assim, então mais conectado, né? Então é bem mais difícil para a gente. De primeira era bem mais fácil, que não tinha, né? Internet, televisão, agora está mais difícil. Na casa de reza, as professoras indígenas preparam as sementes de milho para uma aula fora da escola. O contato com a terra através da prática da semeadura é uma das apostas para equilibrar as interferências urbanas. Adriana leva para a aldeia os conhecimentos que obteve como formada na primeira turma de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu busquei mais conhecimento para dentro da aldeia, mas assim, da maneira que eu levei um pouco do conhecimento aqui de dentro para fora, eu trouxe, né? Assim, mas só os que vão me ajudar dentro da sala de aula, né? Então, ela me aperfeiçoou bastante em relação ao meu próprio trabalho, né? Que é trabalhar com as crianças. O povo da aldeia de Biguaçu já teve conquistas importantes, como a homologação das terras, num processo que demorou 10 anos. Mas, a pelo menos 80 quilômetros dali, a situação é diferente. A comunidade guarani do Morro dos Cavalos até já fechou a rodovia em protesto pela homologação das terras, num processo que se arrasta por 22 anos. Ivan, essa tentativa também de preservar a cultura é bastante interessante, né? Embora os Xoklengles, eles moram numa área mais reservada, também há essa interferência bastante grande na aldeia indígena no que se refere à preservação da cultura. Sim, pelo mesmo problema citado aqui na questão dos índios guaranis, né? Hoje a internet, né? Então, principalmente através das redes sociais, tem uma penetração muito grande nas novas gerações, na juventude indígena. Isso ocorre tanto no litoral, nos índios guaranis, quanto no interior com os índios Xokleng, né? É uma coisa natural do jovem. Eu que sou professor de ensino médio sei muito bem o que é isso. Eles estão o tempo todo ali com os celulares. Tal. E isso interfere, sem dúvida, na preservação dos valores, né, desses indígenas. Mas eu vejo assim, essa questão não como uma coisa trágica para a cultura, uma coisa ruim, né? Penso que não é negando a tecnologia que nós vamos preservar a cultura. Acho que a cultura tem que se aliar à tecnologia. Porque a tecnologia é um meio, não é? Ela é um meio de comunicação, uma forma de comunicação. Né? E a cultura é conteúdo, né? É significado. Então você pode tranquilamente utilizar essas tecnologias para preservar as culturas. Eu vejo hoje, por exemplo, em redes sociais como o Facebook, por exemplo, né? Muitos grupos de discussão indígena, né? Muitos blogs, sites de pessoas conectadas à internet visando promover os valores culturais, né? de várias tribos indígenas do Brasil, inclusive os Xokleng, né? Exatamente. A gente tem lá na reserva o Namblá Gakran, que é inclusive um colaborador do meu livro, que escreveu 2 capítulos, é descendente, é neto de índios Xokleng, é doutor em linguística pela Universidade de Brasília, e um cara que está extremamente conectado, a presença dele na internet, nas redes sociais é grande, na colaboração em grupos de discussão. Então eu não vejo uma coisa assim antagônica entre a tecnologia e a preservação cultural, desde que seja tratada de maneira adequada, né? Porque é uma coisa natural do jovem, né, esse gosto pela tecnologia, que não é só do jovem, é nossa também, né, de todos nós. Então a gente tem que, de repente, relativizar um pouco aquele conceito do indígena isolado lá na aldeia, né? O indígena isolado, né? Aquela ideia mítica do índio vivendo lá, né, nu, com um cocar de penas na cabeça. Isso é uma coisa mítica que a escola trabalha, né, muito, de forma às vezes equivocada,
Que deve se desconstruir essa que imagem, deve né? se desconstruir, porque o índio hoje ele está presente na sociedade, envolvente de maneira, não é, como qualquer um de nós, não deixa de ser índio por isso e não necessariamente não deixa de negar a sua cultura. A gente também não pode exigir que o índio fique lá, não é, no mato, isolado, não é, como aquele ser mítico, né, lá do século XIX. Isso hoje é impensável. A gente tem que pensar essa coisa da relação com o mundo moderno. Porque, na realidade, esse isolamento também provoca esse avanço, né? Se o índio for também ficar isolado e não viver conectado, provoca esse avanço da sociedade nas terras. A gente viu aqui essa campanha aí lá do Morro dos Cavalos, também foi graças à rede social, porque a cacique Eunice, que é a cacique dessa aldeia, ela se mobilizou nas redes sociais para tentar dar um jeito nas terras indígenas ali e a negociação com a União, com o governo, para o traçado da BR-101, que é importante desde que haja essa questão sustentável também, né, Ivan? Exatamente. Então, é uma forma de se mobilizar, né? Dos indígenas e seus descendentes se mobilizarem, se organizarem, chamarem a atenção da sociedade, porque ficar isolado lá, né, dentro da mata, não ter essa comunicação, não ter essa forma de conectividade com a sociedade, é uma coisa para o poder, né, ótima, excelente. Vai lá, passa a rodovia por cima da terra indígena e ninguém fica sabendo. Então, hoje, a tecnologia, sendo bem utilizada, ela pode ser um instrumento também mobilizador, né, pela causa indígena, que é importantíssima, né? Infelizmente, nós brasileiros, às vezes, não percebemos, né, a importância que tem a cultura indígena no mundo contemporâneo, mas ela é fundamental, né? Principalmente por conta da questão da preservação ambiental que vem junto, né, com a cultura indígena, com a mentalidade indígena. É um dos capítulos que é tratado nesse livro, na questão da cultura indígena e da sustentabilidade, muito importante, que às vezes intelectuais fora do Brasil percebem com muito mais clareza do que nós, né? Hoje a gente tem uma defesa muito mais consistente das terras indígenas do Brasil fora, né, do que aqui dentro do Brasil. Infelizmente, nós brasileiros ainda tratamos o índio de forma muito preconceituosa e não percebemos o valor da sua cultura. Bacana, Ivan. Queria agradecer a sua presença. Só reforçando aqui, esse livro está à disposição aonde, Ivan? Por enquanto, ainda não coloquei à disposição em livrarias, né, mas quem quiser, tiver interesse na obra, pode fazer contato comigo, pode deixar o e-mail aí com o pessoal, né, se tiver interesse. Que é realmente importante exatamente para desmistificar essa questão, desconstruir também essa ideia do que passa, do que a gente sempre aprendeu nos cursos de história, né, Ivan? Então é interessante, assim, realmente um instrumento bastante importante de pesquisa, na realidade, né? Sem dúvida. Tá certo. Queria agradecer a sua presença aqui, Ivan. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Para você, um ótimo dia e até lá.